Meus amigos, meus queridos, hoje eu gostaria de falar de uma página do Antigo Testamento que eu tenho certeza que ela vai nos ajudar muito. Eu posso dizer que em muitos sofrimentos da minha vida que eu passei, ela foi um grande norte, um grande lema para mim. E eu quero dividir isso com todo carinho, com todo o amor com vocês. Nós vamos falar um pouco de Daniel na Cova dos Leões. Eu acho que é uma página grandiosa, épica, que faz um retrato fiel de Deus intervindo verdadeiramente nas nossas vidas. O grande rei Dario, que governou a Babilônia, ele resolveu organizar o seu reino. E ele organizou o seu reino com 120 satrapas que estivessem por todo o reino. É como se você imaginassem governadores, representantes do reino, do governo, em todo o reino. E sobre eles haviam 3 presidentes, ou seja, 3 grandes chefes destes satrapas. E um destes presidentes era Daniel. Daniel, hebreu, trazia toda a tradição do povo hebraico e estava servindo ao rei, ao grande rei Dario. E a dedicação e a inteligência de Daniel era algo extraordinário. E vocês bem sabem que quando nós nos distinguimos pelo nosso empenho, pela nossa dedicação na vida, nós muitas vezes podemos gerar a inveja, gerar a concorrência, a competição desleal. Se fosse uma competição positiva, do bem, não é? Até seria positivo. Mas não, é aquela competição desleal para destruir o oponente, não é? Então, o mesmo Daniel se distinguiu, diz o texto bíblico. Eu estou aqui em Daniel 5, 6. Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele, olha que expressão maravilhosa para a nossa reflexão, porque nele havia um espírito excelente. Hoje a gente fala tanto, né, nos treinamentos, em cursos, preparação de executivos, profissionais, a gente fala em excelência, né? Ele tinha esse espírito excelente, diz o texto. E o rei pensava em estabelecer a ele sobre todo o reino,
Claro, eu estou vendo que ele organiza a região dele, os satrapas que respondem a ele, de uma forma tão magnífica que eu quero deixá-lo como o grande organizador de todos os satrapas. E isto provocava, evidentemente, nos próprios satrapas e nos presidentes, vocês lembram que são 3 presidentes, o quê? A inveja. Eles queriam uma ocasião para poder o quê? Destruir Daniel. De qualquer forma. Não é? Mas, na verdade, eles não achavam como destruir Daniel. Porque Daniel era um homem virtuoso, era um homem dedicado ao trabalho dele. Quantas vezes você já se sentiu assim na sua vida? Seja na vida profissional, na vida familiar. Você é um homem que prospera pela sua dedicação, pela sua determinação, pelo seu sacrifício. Porque vocês sabem muito bem que muitas pessoas desejam prosperar, mas não querem dar a cota de sacrifício. Eu quero os resultados que você tem. Eu acho injusto eu não ter estes resultados, mas eu não peço a mesma cota de sacrifício. Eu quero socializar os resultados, não o sacrifício do trabalho árduo, duro, para poder chegar aos frutos. E Daniel era este homem. E não se achava erro nem culpa em Daniel. Então, eles mesmos, esses satrapas e esses outros 2 presidentes, disseram: olha, nós nunca vamos achar ocasião alguma para acusar este Daniel. É impossível. Nós podemos procurar, mas não vamos achar. Tem só uma maneira de achar. Prestem bem atenção. Apenas uma maneira de nós conseguirmos. Nós precisamos achar algo contra ele na lei do seu Deus. Porque além dele ser um homem muito dedicado no seu trabalho, competente, excelente, ele coloca a crença própria dos hebreus num Deus único, a sua religiosidade, o seu respeito às suas tradições, em primeiro lugar. Então, estes presidentes, esses satrapas, geraram, arquitetaram um plano. Vejam que coisa. Olha o plano que eles vão arquitetar. Eles arquitetaram um plano, foram ao rei Dario, cinicamente, sorrateiramente, inescrupulosamente, foram ao rei Dario, fizeram a saudação, que era da época, própria da época. Ó rei Dario, vive eternamente. E eles disseram que todos, então você considera aqui os 2 presidentes do reino, os prefeitos, estes satrapas que eram como governadores,
conselheiros, e tinham também os governadores propriamente ditos de algumas regiões. Concordaram em que o rei estabelecesse um decreto firme, um interdito, para mostrar a força do rei. Que todo homem que por espaço de 30 dias, um mês, fizer petição a qualquer deus, porque eles não eram hebreus, eles adoravam várias divindades, qualquer deus, ou a qualquer homem, e não a ti, fez petição a qualquer daquelas divindades, ou a algum homem, que não o rei. Nós estamos falando do rei Dario. Seja lançado na cova dos leões. Ou seja, eles queriam, aparentemente, fortalecer o poder do rei Dario sobre as divindades, sobre os homens. Então, aparentemente, se reuniram num grande conselho para fortalecer o rei. O rei imaginava isto. Só que, na verdade, aquilo era uma conspiração que estava em marcha para destruir o homem mais excelente daquele reino, pela sua honestidade, pelo seu caráter, pela sua dedicação, que era Daniel. Agora, pois o rei se sentiu lisonjeado, ele sancionou o interdito. Eu sanciono o interdito. Eu assino a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Vejam, havia uma lei que proibia, que depois que a lei foi lançada, nem o próprio rei que a lançou pode revogar a lei. Então, se alguém fizer algum pedido em 30 dias a alguma divindade ou algum humano, ele vai ser lançado no poço dos leões, na cova dos leões. A palavra já diz, cova dos leões. Não há possibilidade de retorno. Compreende? Foi assinado o interdito. O rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, quando soube da escritura, já estava assinada, entrou na sua casa, como era de costume, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas em direção a Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Vejam bem que hoje nós sabemos que a Jerusalém é interna. Não é? Naquela época, a Jerusalém, Jesus nos ensinou que a Jerusalém é interna. Mas naquela época, nós estamos no Velho Testamento, a Jerusalém era o quê?
externa mesmo. Então, ele se ajoelhava, com a janela aberta, em direção a Jerusalém, a cidade santa, e ele orava e confessava a sua fé em Deus, a sua confiança plena no Deus único. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, que era o costume de Daniel, 3 vezes ao dia. Essa dedicação que Jesus chamaria mais tarde, carinhosamente, de Abba, paizinho. Jesus chamava Deus de paizinho, ao paizinho. Se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, disseram: não assinastes um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? É o que eles tinham já preparado. Respondeu o rei Dario e disse: esta palavra é certa. O rei disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Vejam nessa frase o desprezo que tinham ao povo de Judá, aos hebreus. O preconceito, embora ele era a excelência. Então, muitas vezes na vida, quem te diminui, quem te inferioriza, é justamente quem te valoriza e sabe da tua excelência. E não tinham como pegá-lo. Então o que eles fizeram? Armaram naquilo que ele tinha de melhor. Porque até a competência profissional dele era filha da fé dele, dos valores que ele tinha, do povo de Judá. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. Puxa, o rei entendeu, eles pegaram o meu homem de maior confiança do reino e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Bom, eu vou tentar, de alguma forma, livrar Daniel, porque é o meu homem de maior confiança que eu tenho aqui, independente dele ser descendente, independente dele ser de Judá, descendente hebreu, independente da religião, da crença no Deus único. Ele é o homem que eu tenho mais íntegro, mais competente. Eu vou salvá-lo. Então, aqueles homens, aquele conselho cínico,
que tinha arquitetado o plano para pegá-lo, por inveja, por ciúmes, foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que de novo eles voltaram nisso, prestem muita atenção, que é da lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Olha só. Olha a armadilha! Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. O rei ficou posto na parede, a expressão que hoje nós usaríamos. Se ele desobedecesse à própria lei dele, ele punha em jogo o seu poder. Ele não tinha como sair daquilo. Então ele disse. Mas o rei, porque a força no Deus único é tão grande, é tão forte, esse Deus que nós acreditamos, que ela contamina quem está próximo. Contamina. Eu diria para vocês que o rei Dario, de alguma forma, já estava sendo contaminado pelo vírus do bem, pelo Deus único. Por que você diz isso, Alexandre? Olha o que ele fala. Disse o rei a Daniel. Trouxeram Daniel, iam jogar na cova dos leões. O rei disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serve. Quer dizer, o rei era testemunha disto. Que ele te livre. Olha que coisa. Quer dizer, puxa, esse homem serve tanto esse Deus. Esse homem é inteligente. Que o teu Deus te livre. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova e selou ao rei. Eles selavam, eles encostavam a pedra na boca da cova, os leões lá embaixo, e colocavam um anel, algo, para que nada se mudasse. Aquele anel que era colocado, ele serviria como um selo. Se ele fosse retirado, ajeitado, é que tinha sido aberta. Então eles justapunham de uma forma para que a boca ficasse selada. Imaginem Daniel, esse homem honesto, digno, ser colocado na chamada cova dos leões, leões famintos. Nós podemos imaginar que quando a pedra se colocava, aquilo ficava tudo numa escuridão, num breu. E esta era a paga. Este era o plano cínico, inescrupuloso que fizeram com este homem, que o pecado dele era ser justo, trabalhador, competente, digno e seguir as tradições do Deus único do povo hebreu.
Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Gente, quando nós estamos com o peito muito constrangido de dor, quando nós estamos perdendo o nosso amigo querido, quando a gente vê a injustiça triunfar, quando a gente vê que foi feito um golpe, você deprime. Você deprime. Você não sente mais vontade de ter prazer. Uma das características da depressão é a perda do prazer. Não quero comer nada. Não me ponha música, por favor. Não me ponha música. Não quero ouvir música, não quero esse prazer. E o sono, está escrito aqui na palavra, e o sono fugiu dele. A insônia. Não consigo conciliar o sono. Não consigo. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Vocês vejam que por essa frase, por esse texto, fica claro que o foco dele era o amigo. Era aquele homem que ele mais confiava no reino. Eu fico imaginando o que se passava na cabeça do rei Dario. Será que esse Deus é verdadeiro? Será que esse Deus vai livrar? O que aconteceu com o meu homem mais fiel que eu tinha neste reino? Chegando ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Como eu falei para vocês, ele tinha entrado numa depressão. Não sentia prazer de comer, não sentia prazer por música, insônia, tristeza. E o rei disse: Daniel, abriu-se a cova, tirou-se a pedra. Daniel, servo do Deus vivo, eu falei para vocês que ele já tinha tido a contaminação do bem. Porque o Deus vivo nos contamina positivamente. Ele entra no nosso coração. Dar-se-ia o caso, ele continua falando, está lá na boca da cova. A gente pressupõe que aquilo é meio escuro, nublado. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então, se ouviu uma voz lá de dentro da cova que disse aquela saudação: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões
para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Vejam, Daniel entendeu que aquele anjo que surgiu e fechou a boca dos leões, aquele anjo era um sinal claro do Deus vivo de Israel, dizendo a intenção deste homem é positiva, dizendo este homem não se insurgiu nem contra mim, nem contra as leis eternas, nem contra as leis humanas. Ele trabalha, ele é digno. Quantas vezes na vida você já sentiu o Deus vivo fechar a boca dos leões que queriam te comer vivo? Simbolicamente falando. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha o final dessa frase, que nós precisamos considerar aqui com uma pinça. Pegar o final dessa frase e considerá-la de uma maneira muito forte. Porque crera, tudo se deu exatamente por isso. Porque ele creu. Porque crera no seu Deus. Então, quando você está numa cova, numa situação de tudo está escuro, obscuro à sua volta, leões famintos querem uma trama que foi criada, arquitetada, mas tudo se desconstrói, desaba, se você crer no seu Deus. Olha que força, hein? Olha que força! Se você crer no seu Deus. Mas não é um crer, eu acredito. Não. É um crer que vem da tua essência. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens, os satrapas, aquele conselho que vocês já sabem, de cínicos que bolaram um plano invejoso, raivoso, ciumento, que tinham acusado a Daniel, e eles foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Meus queridos,
nós já estamos sob a luz inspiradora de Jesus, que tudo é interno. A questão aqui não é ficar ao pé da letra. A letra mata, o espírito vivifica. Na verdade, esses leões aqui que nós estamos falando, gente, é também simbólico. Ele não foi consumido pelos leões porque Daniel já cultivava valores angélicos. Vamos interpretar isso. Valores nobres. Esses leões não tinham como comer Daniel. A crença dele, o compromisso dele com o Deus vivo não permitiria. Agora, estes homens primitivos, que remexiam o que havia de instintividade pior, animalesca, no sentido de primitivo, a sombra. Eles foram assimilados pelos leões, que também é um símbolo. Eles e suas famílias, ou seja, eles e suas criações, porque eles não tinham valores angelicais. Eles foram assimilados pela sombra deles próprios. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. E o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Gente, isso é muito forte. Ele não era hebreu. Ele não era adepto do Deus único. Eles tinham idolatrias diversas, deuses diversos, deuses com D minúsculo. Mas ele reconhece: esse não é um Deus que você pode pôr uma imagem, manipular. Esse é um Deus vivo, que ele se manifesta. Que ele acontece. Que ele produz sinais. Que ele imprime a sua vontade. Vivo.
vivo. Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e depois no reinado de Ciro, o persa. Ou seja, ninguém pôde impedir a prosperidade de Daniel. Meus queridos, vejam, quando a tua prosperidade ela está alicerçada na fé, mas não é uma fé superficial. Ah, não. É a fé que eu entro na cova dos leões e eu estou com a fé. Olha que fé. É a fé que eu sinto a presença do Deus vivo, como eu sinto a presença de qualquer pessoa. Nada destrói a tua prosperidade. E quando você tem o reto caminhar, a tua honradez, o teu reto caminhar. Por isso, meus queridos, esta é a mensagem. Por mais que você possa estar passando nesse instante por uma cova de leões, confia no Deus vivo. Ele vai te libertar. Ele vai te enviar o anjo. E tudo aquilo que foi tramado contra você vai te impulsionar para mais prosperidade, para mais luz no teu caminho. Recebam o meu abraço, cada um de vocês. Um abraço fraterno, de irmão, independente da tua religião. Independente de você ser católico, evangélico, espírita, não importa. Todos nós estamos irmanados na fé do Deus vivo. E é esse Deus vivo que nos move a todos nós. Um beijo no coração de vocês.